Bom, gente, Câmara Esportiva de volta. Temos aí o segundo bloco, que é um bloco que eu tenho muito carinho, né? Em estar à frente dele, que é a nossa sala de visitas, sempre recebendo autoridades, atletas, gestores, né? Pessoas envolvidas aí com o chamado esporte de alto rendimento, né? E eles é que vão traduzindo para nós e para vocês, amigos telespectadores, né? A história do nosso esporte, né? Eu sempre digo aqui, já passam de 50 anos, né? As primeiras equipes, a formação inicial de todo um trabalho, os primeiros profissionais da área de educação física sendo contratados. E acho legal falar sobre isso, que a pujança desse trabalho é de tal ordem que não foram necessários mais do que 10 anos para que Guarulhos tivesse, na sua estrutura administrativa, né, a Prefeitura de Guarulhos, a necessidade de uma secretaria especializada nesse assunto, que é o esporte, né? E aí foi quando em 82, esse meu telefone aqui, ó, ao vivo e a cores, mas foi quando em 82 nós tivemos aí a inauguração da secretaria, trabalho que segue até os dias de hoje, né? E achei legal abrir esse espaço aqui. Ô, produção, faz favor aqui, Juliano. Deixa eu me livrar desse telefone aqui, gente. Programa ao vivo, né? Pega aqui, Juliano, leva isso aqui embora. Pronto. Para que você possa entender o motivo desse encontro aqui, nós estamos aqui com autoridades, com pensadores do esporte local, né? E nessa história toda do desporto organizado, faz-se necessário que a cidade tenha, nas diferentes modalidades esportivas, uma representação de clubes, não é? Nós tínhamos lá atrás, na história do esporte da cidade, a Aguaru, né? A Aguaru, entidade a qual eu presidi durante um tempo, né? Mas fomos orientados de que, então, abríssemos esse espaço para os clubes da cidade. De que forma que acontece isso? Através de um chamamento, é uma forma democrática, né, de trazer esses clubes para que, junto com a secretaria, nós tenhamos aí a administração do esporte local, né? Então, muito legal as pessoas que estão à frente desse trabalho aceitarem o nosso convite. Quem ganha com isso é um amigo do telespectador, não é isso? Deixa eu dar uma boa tarde aqui. Quem está com o microfone é a Vilma, né, Vilma? A Vilma da Page Basque, a Page Basque, agora a Page, né, Vilma? Muito bom ter você aqui, viu? Eu sei que você largou lá compromissos importantes, mas falou, Ulisses, quero chegar no programa. Então, o seu boa tarde para o nosso telespectador. Boa tarde, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. A gente se sente muito feliz, porque você dá uma força muito grande para o esporte da cidade. E é importante a gente estar nesse momento aqui com você. Agradecimento sempre. A Vilma, né, começou aqui na cidade como atleta, né, depois assumiu alguns trabalhos à frente de equipes importantes. Nós temos um título de campeão nacional dessa modalidade tão importante que é o basquetebol, na categoria adulto, cuja Vilma naquela oportunidade era técnica, né, Vilma? Você lembra o ano, Vilma? 1900, nós conversamos sobre isso. Não, 2003, acho. Numa parceria com o São Paulo Futebol Clube. Vilma, rapidinho, a Page Basque, hoje a Page, qual foi a ideia sua com os teus parceiros em trazer esse clube, montar um clube na cidade para cuidar de pertinho do basquetebol? Fala um pouquinho sobre isso. É assim, Ulisses, continua sendo a Page Basque, né? A gente colocou a Page para a gente poder abranger outras modalidades também, não só o basquete no futuro. Mas a Page Basque, ela continua sendo ainda a Page Basque. E a nossa ideia foi a seguinte, eu fui jogador de basquete há muitos anos e sempre gostei de fazer o trabalho de base. E a gente foi se aperfeiçoando e conseguiu montar essa associação, que a gente tem já mais de 15 anos, né, aqui na cidade. E é onde desenvolve todo o trabalho do basquete, da base e do alto rendimento. Sim. Então, a gente está muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo, a gente quer melhorias, nunca está o suficiente, a gente precisa de muito parceiro, de muita ajuda, de muita parceria. E é uma luta que todo dia, como você sabe, quando eu venho aqui, eu acredito que como todos os outros vão falar também, a gente precisa muito do apoio da Secretaria de Esporte, da Prefeitura, do Prefeito, porque a gente vê as outras cidades que têm esse apoio e conseguem desenvolver um pouco melhor que a gente. E a gente tem que continuar brigando por ter esse apoio para que a gente possa crescer cada vez mais. Legal. Eu volto a falar com você. Quantas crianças são envolvidas no trabalho da Page Basque hoje? Hoje, mais de 300 crianças. Isso quando se fala em competição, né? Crianças envolvidas com a competição, não é isso? Competição, isso. Legal.
Rogério Marques. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luiz. Tudo bem com todos? Tudo bem? Prazer. Obrigado mais uma vez por estar vindo à casa, né? Nós que agradecemos a sua importante presença aqui, viu, professor? Rogério, que está à frente do Estrela, entidade também que vem fazendo história, mais especificamente na modalidade do futebol de salão. Não é isso, Rogério? Fala Sim. Um pouquinho da sua entidade, como é que surgiu a ideia de se criar na cidade o Estrela, conta um pouquinho sobre isso. O Estrela surgiu em 1999, né, em Guarulhos, né? A nossa, para a inclusão das meninas no futsal feminino, né, na categoria menores que não tinha na cidade. E iniciamos a trajetória em 2000, né, junto às competições da federação, com o apoio da secretaria da época, até hoje também com o apoio dos funcionários, sim, de pessoas ligadas à entidade e tudo, e hoje estamos aí num trabalho, né, terminamos a competição recentemente com o Sub-20 caindo nas quartas de final, o 17 quartas de final, o 11, o 13 e o 15 quase classificando, né? E a iniciação também masculina, que a gente, com crianças também, terminaram em terceiro colocado, Sub-8, 9 e 10, e com trabalhos mais amplos para o ano que vem, né? Sim. Com mais tranquilidade, né? Sim, daqui a pouco eu volto com você para falar desse assunto do chamamento, né? Eu só estou colhendo boa tarde dessas feras na gestão do esporte, né? Professor Luiz está aqui, eu falava com o Luiz dos bastidores, né, Luiz? Luiz está atrelado às questões do esporte, não é um profissional da área de educação física, atuou muitos anos na rede estadual de ensino, mas sempre teve uma paixão pelas questões do esporte, é um grande incentivador, principalmente no que se entende como desporto escolar. Não é isso, professor? Boa tarde, prazer tê-lo aqui, viu? Representando a Azufam, né? Boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, agradeço, né, a Deus a oportunidade de estar tendo aqui, o Ulisses pelo convite que foi direcionado à professora Cristiane, que não pôde vir por outros motivos, mas eu sou mesmo oriundo do futebol de várzea, né? Eu acho que a várzea, inclusive, me deu a formação. Legal. Então, graças a Deus, né, eu estudei o convênio do time do União Jardim Moreira com a Universidade de Guarulhos, e o professor Veronese nos deu a oportunidade de ter a formação, e hoje eu sou aposentado por essa formação. Professor, o senhor representa a Azufam, uma outra entidade que se junta aí, né, às questões de gestão do esporte da cidade, mais especificamente no atletismo. Essa ideia de termos lá na Ponte Grande um clube que lidasse com isso mais especificamente, né, tendo a tua esposa, né, a Cristiane Oliveira, que foi atleta e hoje está à frente desse trabalho. Fala um pouquinho sobre a história da Azufam. Então, a ideia, né, ela é atleta ainda até hoje, sim, né? Em algumas oportunidades, até pela teimosia que está competindo. Você falou aí de corrida de rua. Ela, domingo, está inscrita numa corrida de cross-country, se eu não me engano. Sim. Então, e a ideia nasceu na escola professora Roberta Maria Lopes Chaves, com a ideia de tirar crianças da rua, daquele incentivo. Então, ela criou o projeto Escola Mais Esportes igual 10 na Vida. E esse projeto foi tirando essas crianças, trazendo para o atletismo, primeiro escolar, depois de competição na federação. E aí nasceu a ideia que nós, inclusive, tivemos uma reunião, era o secretário Rogério Aman, a professora Mara, inclusive, estava presente lá. Nós criamos a associação B porque o atletismo estava sem nada, e continua, porque eu acho que o nosso estatuto não vai estar, ainda não está apto, tem mais de um ano, mas tem coisas ali que a gente não consegue cumprir, e eu estou até com receio da gente não conseguir participar do chamamento. Algumas outras equipes ficou de adotar, sim, mas eu estou com receio porque eu estava lendo lá, acho que algumas coisas nós não vamos conseguir cumprir no momento, se for fazer sozinho, né? Sim. Mas lá no dia da reunião na secretaria ficou de alguém, da gente se ajudar, um apadrinhar o outro, né? E vamos ver se alguém... Eu conversei com o seu Luiz da UIMPRO, no dia ele ficou de marcar uma reunião com a gente. A Azufam já participou de outros chamamentos, né, anteriores aí, não participou, professor? Não, é a primeira vez? Diretamente, não. Sim. Nós tivemos até o ano passado a ajuda para pagar metade da federação com acho que foi o Instituto Raiz até que, sim, pagou metade, que tinha. E a Cristiane pagou metade, a outra metade do trabalho dela. Tá bom. Passa o microfone para ele aí, Willer. Quem que vem aqui? É o Willer, já está microfonado. Willer, que bom ter você aqui também, né? Fechando o ano aí com resultados importantes. Falar da UIMPRO, né, gente? Não dá para falar do futsal masculino, né?
está diretamente associado a essa grande entidade histórica que é o INPRO, conhecida por todo o território nacional, não é? Willer, legal, viu? Legal saber que você está à frente disso, resgatando, né? Resgatando toda essa história da INPRO aí, já com resultados importantes. Bom ter você aqui também, viu? Boa tarde. Boa tarde, Ulisses, boa tarde a todos. E agradecer pelo convite, agradecer a oportunidade de poder falar um pouco mais do esporte, não do futsal em si, mas do esporte no geral na cidade. E não vou nem falar da questão de pedir apoio, que isso aí a gente acho que vai falar esse programa inteiro sobre isso. Mas a princípio, primeiro é só agradecer ao convite, a oportunidade que nós estamos tendo aqui de poder falar um pouquinho do esporte. Quantos anos tem o INPRO já? Nossa, a INPRO ela é de 80 e... É início dos anos 80, não é isso? Mais ou menos, acho que tem 38, alguma coisa assim. Mais ou menos aí, uma entidade antiga, enfim. Conhecida nacionalmente, realmente. Eu fui atleta da INPRO. Sim. Enfim, a Mara, acho que a Mara, ela até acompanhou... conviveu até com quem criou a INPRO lá atrás, enfim, né? Professor Armando Matos. Armando, isso. Armando Matos. Um abraço, professor Armando, né? Gente importante aí fazendo história da... Vocês estão fechando a temporada em quantas categorias, Willer? A INPRO, ela tem todas as categorias possíveis hoje no futsal paulista. Ela tem do sub-8 ao adulto. Maravilha. Então, ela tem todas as categorias possíveis que tem hoje na federação. Você está à frente de algumas equipes, não é isso? Eu coordeno o Sub-8, 9 e 10 e sou treinador do Sub-20 do adulto. E, obviamente, estão outros profissionais envolvidos com outras categorias. Sim. Legal, uma entidade que também se coloca à disposição da Secretaria na questão do chamamento, não é isso? São mais de 12 profissionais envolvidos, 150, 180 atletas, enfim. Legal. E a INPRO, como todas que estão aqui hoje, é uma entidade que eu sempre falo na secretaria, não é uma entidade, já aconteceu muito no passado, enfim, não é uma entidade como as que estão aqui, que tinha antigamente que só sugavam, enfim, são entidades que pedem apoio, mas também dão apoio, também dão suporte, também ajudam, entendeu? Então, essa é a grande importância, a parceria. Importante essa colocação. Isso, a gente pede o apoio, mas da mesma forma, essas entidades, elas também dão apoio. E olha, eu digo o seguinte, para você que nos acompanha, para você, amigo esportista, não se dá para imaginar hoje gestão do esporte da cidade sem a participação dessas entidades. Isso é fundamental, né? Eu passei por lá um tempo da minha vida e a gente sabe, eu sei muito bem do que eu estou colocando, né? Hoje se faz necessário uma gestão abraçando essas entidades que se colocam à disposição da administração pública para fazer gestão do esporte. Daqui a pouco a gente detalha melhor isso, né? Legal você estar aqui com a gente, viu, Willer? Parabéns por essas últimas conquistas, os últimos resultados, fechando a temporada com chave de ouro aí. Não foi... A gente foi vice-campeão agora no domingo da Liga Paulista. Não era a gente queria ser campeão, a gente tinha condições. Sim. Nosso time é um time com mais qualidade, é um time com condições, mas o ano foi difícil. Sim. Então, eu até passei no grupo da secretaria. Gratidão não é nem por chegar na final, é gratidão por conseguir acabar o ano. Sim. Chegou em um momento desse ano que a gente achava que não ia nem conseguir terminar o campeonato. Sim. Então, o vice-campeonato para nós é gratificante. Eu falo para você, né, que nos assiste, a gente vê às vezes, né, uma entidade sendo premiada, um atleta sendo premiado, tem aquele gesto de morder uma medalha, né? Mas nos bastidores a gente sabe o quanto é difícil, né? Em especial no nosso tão querido e amado Brasil, né, gente? Como falta apoio para o esporte. Então, quando você vê um atleta que conquistou uma posição importante, e nós temos tantos aqui, né? Nos bastidores a gente sabe o quanto é sofrido e o quanto teve que se dedicar para chegar nisso, né? Improvisando muitas vezes, né? A gente tem mostrado aqui no Caminho Esportivo, e talvez esse seja o motivo de eu estar à frente disso já há 16 anos, são essas iniciativas, são esses profissionais que largam família, que improvisam trabalho, faça sol, faça chuva. Tem uma imagem aí do Thiago, que está entre os 4 melhores do mundo, que, aliás, deixando a cidade por falta de estrutura, o Thiago lá do salto em altura, do atletismo, treinando no meio da lama, o pai dele dirigindo uma caminhonete e ele segurando com uma corda. Esse é o tipo de trabalho que se faz aqui no Brasil, gente. Estamos falando de um atleta olímpico, né? Então tem muita história, né? E devemos isso a esses incansáveis profissionais aí, né? Puxa vida, eu fico até emocionado, sabe, gente, de tratar desse assunto. Mara Munhato, minha querida amiga,
Mara, estou escrevendo um pouco sobre o esporte da cidade, lá atrás, quando me pediram para escrever alguma coisa, já figurava essa personagem, eu digo que é uma personalidade, né, do esporte, que é a professora Mara Munhato, começando como atleta, no início dos anos 70, e segue até hoje, né, Mara? Que bom ter você aqui, viu, Mara? Ulisses, hoje o sentimento assim é de gratidão, sabe? Por tudo isso que eu me emociono, né? Os profissionais da Secretaria de Esporte são maravilhosos. São pessoas de um caráter profissional inigualável, sim, que faz tudo a trancos e barrancos. Como o nosso amigo falou, sim, o ano foi muito difícil, sim, muito difícil. Sim. Só a gente sabe o que a gente fez para chegar agora aqui e poder falar alguma coisa para você. Mas tudo passa nessa vida. Tudo passa. Sim. Né? Então, assim, parabéns aos professores. Sim. Parabéns à nova gestão. Sim. Ao Adriano, ao Eduardo. Daqui a pouco falamos sobre isso. Ao Rony. Que, sabe, estão começando, né? Estão entendendo a importância que nós temos. Entendeu? E nós também, Ulisses. Infelizmente, a gente só aprende na dor. Nós aprendemos o quanto somos fortes unidos. Sim. Né? Então, a gente está aí. E antes ali, eu estava falando com meus amigos aqui, que a gente tem que se unir, ir lá na Câmara, pedir para aumentar a nossa verba. Sim. Porque a nossa secretaria, o orçamento deles, né, nosso é irrisório. A gente tira pelo de ovo. Sim. Né? Faz com amor. Tira dinheiro do bolso. A gente paga para trabalhar. Você entendeu? Por quê? Porque, né, o esporte está na veia. Sim. Eu faço agora, começo do ano, 45 anos de secretaria. Sim. Fora o meu tempo de atleta. Começou antes de ser secretaria. Então, você entendeu? Isso é uma coisa que nos move, sim, né? Então, assim, eu agradeço o convite, estou muito feliz pelo desfecho, né, da nossa secretaria, que tudo indica que vai para o bem. Agora que a gente tem uma voz, né? Fizeram um chamamento onde a gente foi consultado, sabe? Foi uma coisa diferente, foi uma coisa mais, né? É uma coisa assim mais prazerosa. Legal. Você entendeu? Não foi a coisa que enfiaram goela abaixo, sim, da gente. Sim. Então, assim, quero dar os parabéns. Vou falar de novo para o Adriano, né? Que é um cara que escuta, que fala, que não tem, né? Não entende muita coisa de esporte, não entende. Mas está querendo acertar na parte administrativa. Administrativa, fazendo, entendeu? Deixa eu fazer um parênteses só nessa colocação que a professora Mara está fazendo, até para que você que está chegando agora entenda, né? Eu falei muito do chamamento, são representantes dos vários clubes, né? Existem outras entidades na cidade? Existe, né? Tem o pessoal da Velha Esporte, tem o pessoal do Vedacity, se eu não me engano, são Índio Guaru, né? Associação Índios Guarus, que é o pessoal lá da Vedacity, tem o pessoal da VOG. Existem outras entidades que fazem gestão de esporte, né? Mas nós trouxemos aqui hoje aquelas que atendem ao chamamento, né? E o que aconteceu esse ano que está findando? Né? Foi feito um chamamento, né? E abriu-se aí a porteira para entidades de fora. Venceu uma entidade de nome Raízes, né? E que depois a gente foi entendendo que a coisa era indigesta, né, Mara? Por quê? Porque o que aconteceu? Estamos fazendo uma troca aqui. Não, pode ficar, Luiz, aqui com a Cristiane, pode, lógico. Por quê? Oi? Ele fica em pé e ela senta. Então vou pegar um banco. Isso, tá bom. Legal, a Cristiane está aqui, acabou de chegar. Ela que está à frente da Azufam. Mas deixa eu voltar aqui para você que nos acompanha, né? E aí depois, o Camara colocou, é importante, né? O Raízes foi o vencedor, mas assim, numa gestão sem ouvir, né? Sem ouvir quem está à frente do trabalho, que são essas entidades, não é isso, Maré? E aí ficou uma coisa realmente indigesta. Indigesta, né? Uma planilha de custeio que eu mesmo aqui, por várias vezes, questionei, né? E aí, passa o microfone, não, já está microfonado, né, Rogério?
O Rogério, que preside o Estrela, que foi a segunda colocada, se sentiu prejudicado e queria entender o processo, e então moveu uma ação que culminou o quê? Na desclassificação do Raízes, no curso do trabalho. Isso que a Mara está apontando, e o Williams também fez referência, da dificuldade que foi o ano. A entidade que representava o esporte, respondendo um processo aí, sendo afastada do trabalho, e um desespero total entre eles, que acabaram se unindo, legal a Mara ter falado sobre isso, que a união realmente faz a força, e indo até o governo e se manifestaram. E é o que eles queriam? Serem ouvidos, nada mais do que isso, na organização do esporte, porque eles é que estão trazendo as entidades, cada um dentro da sua responsabilidade, e acabou que culminou realmente, né, o processo no aspecto judicial, não é isso, Rogério? Avançou e a justiça entrou na parada aí e desclassificou o Raízes, não é isso? Bom, o processo ele continua. Hoje eles entraram, né, com um embargo de declaratório, perdeu os 15 embargos a prefeitura junto com o Raízes, tá? Eles recorreram, isso aí vai estar rolando. E o Tribunal de Contas também paralelo, né? Mas o que mais importante que eu falo disso foi a vitória de todos os esportistas da cidade, das pessoas indignadas, sim, das lendas, tudo aqui, porque como lendas, equipes lendárias, tudo aqui que está na cidade, e a secretaria voltou a respeitar, né? Com um chamamento diferente, sim, ouvindo todo mundo, entendeu? E hoje você está numa situação que todos, como a Mara falou, se uniu. Que se não tivesse unido, a coisa não ia estar desse jeito que está. Poderia estar do mesmo que está tudo. E infelizmente a coisa culminou no Ronaldo Fratello ter saído, né? E não está respondendo na justiça, né? Legal. Fala, Mara. Depois eu venho aqui com a Vilma, que já está pedindo para falar. Não, é exatamente isso, Ulisses. A gente tem que se unir. Tem que parar de só pensar na Pagebasque, só no Estrela. A CICEG é um mero acaso, você sabe disso, que a gente só para poder ajudar, representar, a UIMPO, uma tradição fantástica, a Cristiane agora, né, com uma nova associação. Tudo isso é para que o esporte possa caminhar. Né? Porque Guarulhos tem um nome a zelar. Guarulhos é uma cidade respeitada por todo um trabalho. Você entendeu? E esse ano foi muito difícil, mas muito difícil. Né? Nós conseguimos mesmo, porque nós somos brasileiros, a gente não desiste. Vou entrar daqui a pouco na questão do orçamento, vocês vão entender o que a Camara está dizendo. Deixa eu dar uma boa tarde da Cristiane, passa o microfone para ela. Cristiane, legal ter você aqui também, né? Cristiane Oliveira, está à frente aí da Azufam, respondendo no primeiro chamado pelo atletismo, né? Com dificuldades também, não é diferente das outras entidades. Estava aqui representado até há pouco pelo Luiz Antônio, né? Já falou da necessidade da criação de um clube para tratar das questões do atletismo. Boa tarde, viu, Cristiane? Legal você estar aqui com a gente também, viu? Boa tarde, Ulisses. Eu que agradeço, né, você abrindo espaço mais uma vez para a gente falar das questões, né, das modalidades aqui em Guarulhos, que a gente sabe que quem administra, na verdade, quem desenvolve são as entidades, né? Sim. E realmente esse ano a gente passou por bastante apuros devido a essa forma que foi feito, né, esse chamamento aí, para terceirizar, e acabou que prejudicando a gente na organização e desenvolvimento da modalidade durante o ano, né? Inclusive os jogos regionais, jogos abertos também sofreram por conta disso. Então, a gente precisa mudar isso e valorizar o trabalho que a gente tem em casa, né? Valorizar os de casa e dar oportunidade para aqueles que são daqui fazer com que o nosso esporte seja desenvolvido de uma forma bem ampla e realmente efetiva, que os atletas se sintam em casa, que os atletas gostem de estar aqui e que abram portas, né? Para que mais atletas, mais atividades, mais núcleos venham a ser abertos e a gente consiga desenvolver o esporte na cidade, né? E ser valorizado, né? Não perder os valores que já foram conquistados, né? Porque pelo histórico que a gente tem, o nosso esporte aí, ele tem tudo para ser o melhor mesmo no Brasil. Por não ter uma estrutura adequada, o trabalho muitas vezes interrompido na sua continuidade. Quantas crianças estão envolvidas hoje no projeto Azufam? Federado tem mais de 60, nas categorias aí até sub-18, sub-20. E aí tem os outros, que aí já são os adultos, né? Sim. Mas temos mais de 100. Na massificação a gente já tem mais de 60 aí que estão federados, né? Bacana. E aí tem os pequenininhos que ainda não podem ser federados, mas tem a criançada e os adultos. Você foi atleta, né? Eu sou atleta. Continuo competindo, né? Parei do adulto, eu fui pro Master e hoje eu sou atleta Master e continuo em todas as provas do atletismo. Quer dizer, você é mais, assim como eles, né? Que foram atletas também. Sim. Tem esse lance que eu acho legal, né, gente? Ninguém melhor do que eles, porque já foram atletas, sabem das necessidades, sabem das dificuldades, né?
todas, nos diferentes segmentos da gestão esportiva, por isso que tem que ser ouvido. Por isso que tem que ser ouvido, não? E legal. Tomara que dê tudo certo para a Zufam. O Luiz estava falando da dificuldade que talvez tenha a entidade de cumprir algumas regras. Então, deixa eu mandar um recado aqui para o pessoal da Secretaria, em especial ao secretário Adriano, que nos recebeu muito bem. Estamos para agendar uma visita do atual secretário aqui no programa, mas ele se dispôs a ajudar, não é, secretário? Se a entidade tiver alguma dificuldade, a secretaria acho que tem esse instrumento de tentar, no regulamento, criar uma facilidade, obviamente obedecendo às regras que são necessárias, mas não criar dificuldades, criar facilidades. Como a Mara disse, se o trabalho é em equipe, e vai ser fortalecido por conta disso, que se crie dispositivos para que as entidades possam estar juntas, né, ajudando a secretaria nas questões que envolvem a gestão do esporte. Fala, Vilma. Alice, aproveitando que você vai falar agora, você acabou de falar, desculpa que eu estou bem rouca, por causa dos sinais de ontem. Fala pouco. Foi o seguinte, não, isso o Adriano já fez, Sim. tá? Você está falando que nós todos estávamos na reunião, todas as entidades, e todos nós estamos abertos a ajudar as entidades que precisam do nosso nome. Quando você falou a Pagebasc, ela continua sendo a Pagebasc. A gente mudou a razão social, a documentação para ser a Page cultural, para que possa pegar o atletismo, tênis de mesa, tênis de campo. Todas as entidades que estão aqui já se prontificaram a ajudar as que realmente precisam. Então, essa união que a Mara falou foi uma coisa também importante. Às vezes, até das coisas ruins, a gente tira algumas coisas boas. Para mim, particularmente, a coisa ruim foi o secretário que estava trabalhando à frente, que não fez, não respeitou, como a Cristiane falou, as entidades. Eu não vou deixar de falar isso. Praticamente acabou com tudo. E todos nós nos unindo, conseguimos essa mudança, esse apoio do governo, apoio da Secretaria de Esporte para que a gente mudasse algumas coisas, e tem mais coisas a ser mudadas, porque eu acho que a gente precisa de mais apoio ainda. O esporte é forte na cidade, precisa dessa ajuda, e isso fez com que todas as modalidades se unissem, porque uma ficou precisando da outra, entendeu? Isso foi muito importante. Então, de uma certa forma, até as coisas ruins, a gente está tirando alguma coisa boa. O pessoal do tênis de mesa, futebol adaptado. É legal que a Vilma está fazendo essa... Desculpa te interromper, Vilma. Mas o telespectador pode dizer, escuta, mas nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 modalidades. Não, temos muitas modalidades. Sim. O que acontece que no chamamento, cada clube que está aqui representado, né, acaba que abraça outras especialidades, que não só a sua. Por exemplo, a Pagebasc pega o basquete, você está, a gente já está conversando aberta para outras... Está à frente de outros trabalhos. Tênis de mesa, natação. E tem uma, só um minutinho. Tem uma quantidade para cada instituição pegar. Então, eu não posso pegar todas. Vou pegar 2, com a minha 3, o IMPRO. O secretário nos disse, né, produção? 3 modalidades ou 4 modalidades para cada entidade. Isso, a gente não vai, só se não quiser, a gente não vai deixar ninguém na mão. Todo mundo está se ajudando muito em relação a isso. Ulisses, é bom explicar, até acho que tem muita gente que não, fica à vontade, que não conhece. É bom você explicar. Além da obrigatoriedade de ter uma entidade, na verdade, é obrigatório ter uma entidade. Cada modalidade tem que ter uma entidade. Né? Não, a Secretaria de Esportes ela não pode ter as suas equipes próprias. Né? Então, ela não pode disputar as federações especializadas com o nome Secretaria de Esportes, Prefeitura de Guarulhos. Não pode. Tem que existir um clube, é isso que ele está dizendo. Então, assim, não é só o atletismo que está compreendendo, são várias outras modalidades na cidade que não tem uma entidade. Futebol americano... Xadrez, judô, karatê... Tênis de mesa, natação... Futebol de amputados, enfim. Futebol de amputados. E só complementando a informação dele aqui, só interromper um pouquinho... É um termo de fomento. O que é? Você vai prestar o serviço, a secretaria vai trazer, você não tem porcentagem de entidade, né? Como era antes, como havia feito por Raízes, quando ele administrar, ele ia ganhar 3 a 4% em cima da administração. Dessa vez não, dessa vez só fomentar, ajudar a secretaria a ajudar nessas modalidades, para jogos regionais e que for, entendeu? São diversas modalidades e são diversas delas que não têm entidade. Então, as modalidades que têm entidade própria, como a IMPRO, o futsal, o Estrela, enfim, a CISEG, a PAGE, enfim, todas essas são entidades que hoje está com documentação regular e elas vão abraçar. Nós nos propusemos a abraçar essas outras modalidades que não têm entidade. É legal você estar sabendo, porque foi uma coisa que já foi falada, né? Então, como você estava falando com o Adriano, eu também faço das mesmas palavras da Mara, a gente teve muita dificuldade. A gente está aqui porque a gente é guerreiro. Isso é verdade. Eu nem sei, às vezes, como a gente consegue chegar onde a gente chega, com tantos resultados positivos. Mas foi um ano realmente muito, muito difícil.
Olha, aqui, acho legal até falar isso com a presença deles aqui, né? Eu acho que a mídia esportiva também tem um papel que a gente julga ser importante nesse traçado todo, nessa história toda. Porque o nosso papel aqui é simplesmente de trazer a informação para você, amigo telespectador. E tudo que foi dito aqui no Câmara Esportiva, ao longo dessa temporada que a Mara já sinalizou, o Willer, o Rogério, a Vilma, de ter sido uma temporada dificílima, né? O que nós fizemos aqui foi trazer isso a conhecimento do telespectador, do munícipe. Então, tudo que foi anunciado aqui, das reformas, todas elas, não foi eu que inventei, a produção, foram trazidas pelas autoridades, que estariam no decorrer do ano reformando pista de atletismo, Bonifácio Cardoso da ginástica, Fioravante, Tomeuzão. Tu sabe, aqui tem uma maquete aqui, né? Lá do Espaço Fioravante, lá Arena Fioravante. Todas essas informações que chegaram foram trazidas ou pelo governo ou por pessoas envolvidas com o governo. Eu acho péssimo isso, porque se traz aqui, cria para o esportista e para o munícipe uma expectativa. E depois isso não acontece. Então, eu falei para o secretário, é melhor então nem falar nada. Porque se anuncia que vai fazer alguma coisa e não faz, não cumpre o prometido, vai criando, além de, como diz a professora lá, sabe, a Cristiane, você vai esmorecendo. Então, haja motivação para levar a coisa adiante. E a deficiência que a Mara fez, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, na questão do orçamento, não é só o que é destinado à secretaria, que é consumido totalmente pela folha de pagamento. Então você, autoridade, você, vereador, você, prefeito Guti, carinhosamente a gente coloca sempre isso, olhar com mais atenção a essas questões. Se não dá para tirar diretamente do cofre público, né, porque a gente sabe que as coisas são difíceis para a própria administração, que tenha na cabeça de buscar uma receita do terceiro setor, do setor privado. E nós já tivemos isso aqui acontecendo maravilhosamente bem lá atrás, quando a autoridade maior se propôs a se juntar a essas questões, que foi a campanha do Ótimo Atleta. Então, não existe sabe? É só ter vontade realmente política, não é isso, Mara? Essa fase, então, né? Isso, Ulisses, eu vivi essa fase e estou vivendo uma outra fase assim. Para o empresário, antigamente, ele ajudava e ele não tinha como abater do seu imposto de renda, não tinha como... Hoje ele pode ajudar sem tirar um centavo do bolso, Ulisses. Você entendeu? É verdade. Um centavo. Ao invés dele pagar, ele vai pagar o ICMS, uma porcentagem para a instituição. Ele vai pagar o imposto de renda, uma porcentagem para a instituição, porque ele tem que pagar. Você entendeu? Hoje seria até mais fácil. Mas, assim, como você adentra a uma empresa se não for uma pessoa pública, uma pessoa assim, que tenha o conhecimento? Eu ouvi uma frase lá atrás, sempre repito aqui, né? Que empresa que não tem alguma situação para resolver com a administração pública, seja ela uma pequena empresa, uma média empresa, ou uma empresa de grande porte, todos têm problema. Se tiver aí se estiverem afinados com a administração se propor, né, para cada empresa que vier, né, resolver os problemas e se juntar às questões do esporte, gente, nós tínhamos mais de 100 empresas, né, Omara, eu falo assim, parece que eu estou mentindo. Mais de 100 empresas. Na campanha do Ótimo Atleta. A gente precisava muito que isso retornasse. Deixa eu dar um adendo aqui. Eu trabalhei no Centro Olímpico, lá no município de São Paulo. O município de São Paulo não disputa a federação, não disputa regional. Lá tem Bolsa Auxílio, Lei Municipal de Esporte lá para poder ajudar. Em Guarulhos aqui, enquanto o Guarulhos não põe uma lei... não conseguimos até hoje aprovar a nossa lei de incentivo fiscal. Aí todo mundo tiver uma lei de incentivo aqui e a Bolsa Atleta, não funciona, ajuda bastante a gente, porque aí a gente passa para a entidade, a gente vai correr tudo, porque o empresário hoje aqui em Guarulhos, eu estou com a lei de incentivo do Estado, a gente está correndo, só que eles me falam, cadeia de Guarulhos, como é que eu vou dar uma contrapartida? E tem muita gente em Guarulhos que quer ajudar, porém eles querem contrapartida, eles querem apoiar um projeto, por exemplo, eles falam para mim, não quero rendimento, eu quero a formação desportiva. Hoje, o que a gente fazemos aqui é a formação desportiva, mas para isso, poder público e o setor, eu tenho que andar todo mundo junto. Me mostra, põe na tela para mim o artigo da nossa Carta Magna, já estava no ponto aí, produção, porque eu gosto de você. Eu vi bastante, hein? Eu vi bastante. Artigo, acho que eu mostrei isso aqui o ano inteiro, por isso que está fácil. Olha lá, gente, não sou eu que estou dizendo, é a nossa Carta Magna, é a nossa Constituição,
em seu artigo 217, é dever do Estado. Quando se fala Estado ali, gente, subtende-se o país, o Estado, o município. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como um direito de cada um. Quem é esse cada um? É o cidadão, gente. Então, esse é o papel da administração. Então, tem que ter um incentivo melhor, né? Temos que ter uma verba que faça frente às necessidades dessas equipes que nos representam. Né? Porque aquela criança que começa, e isso aí é um dever do Estado, né? Colocar a prática esportiva à disposição do cidadão nas diferentes faixas de idade. Né? E desse trabalho saem os nossos representantes. Né? Quem que vai lá para a Olimpíada quando o Brasil vai disputar lá? Atletas que saíram desse trabalho, que vem, a maioria vem dos municípios. Hoje está até uma outra situação. Né? Ou pertence a um trabalho de uma administração pública, né, Cristiane? Ou das Forças Armadas, né? Marinha, Aeronáutica, Exército. É de onde vem os nossos atletas. Então o município tem que ter na sua estrutura funcional um olhar diferente. E apostar nessa ideia de um investimento mais adequado a quem está à frente dos trabalhos. Ulisses, foi o que a gente falou no início, quando eu falei que a gente vê as outras cidades que têm um pouco mais de apoio e que a gente quer chegar nesse mesmo nível. Essas leis a gente pode ter aqui em Guarulhos para facilitar. A gente tem muito atleta, a gente tem muito material humano de todas as modalidades. Não é só do basquete, do handebol, do atletismo. Mas para isso, mostra isso, né, mas para isso, Ulisses, o poder público tem que nos ajudar. Porque não é só a nossa boa vontade, o nosso interesse, nós tiramos do bolso, como a Mara falou, a gente corre atrás. Eu estava em 3 finais no domingo, incríveis, que eu não achei que eu conseguia chegar. Sábado, agora que vem, eu tenho mais 5. E é muito difícil a gente chegar assim. Então, tudo é o trabalho desse pessoal e dessas crianças, quando eu repito novamente, toda vez que eu venho aqui no seu programa, mas todo mundo fala que o esporte salva. Pessoal, eu falo para os políticos, eles têm que entender isso. O político precisa do povo, precisa do apoio do povo, precisa do voto do povo. Para isso, eles só têm que apoiar o trabalho. Sim. O pessoal precisa de esporte, precisa de educação, é atrelado ao esporte. A gente precisa fazer isso para tirar todo mundo da rua, do mau caminho. E é muito gostoso. Eu fiquei um dia inteiro, saí morta, cansada, não conseguia nem falar, mas valeu a pena estar ali com aquele monte de criança, fazendo um trabalho que realmente é onde a gente salva. Ulisses, eu vou dar um exemplo de poder público trabalhando. Conversamos com o Eduardo, nós estávamos com um problema sério de quadra aqui. O Eduardo, nós intervimos junto ao SESI, o SESI gentilmente atendeu a gente, fizemos uma vistoria lá para mandar o jogo de federação e fizemos o primeiro jogo de federação lá no SESI, com o poder público e terceiro jogo trabalhando junto. O que acontece? Abrimos um espaço lá para o IMPRO, para outras modalidades, mandar jogos também lá. Então, até aproveito, agradeço a direção do SESI, do Eduardo, da Prefeitura, ter feito isso. É um exemplo. E outro exemplo foi do Feravante, quando o secretário fechou o Feravante tudo aqui, fomos ao IMPRO, Estrela... Está fechado o Feravante ainda para o salão? Não está jogando, né? Foi liberado? Foi liberado, até passar a situação. O prefeito sensibilizou, ele... A Federação Paulista de Futsal, você que nos acompanha, interditou lá, né? Porque entendeu que naquele momento o ginásio não oferecia condições para que ali se realizassem jogos oficiais. Então, Ulisses, já está liberado? Já está liberado, inclusive, encontrei o prefeito tudo, eu falei que a primeira oportunidade que eu tive agora é aqui, né? Sim. Agradeço a ele porque ele interviu, nos ajudou, ao IMPRO, o Estrela, conseguiu mandar os jogos no Feravante, terminou a temporada normal, entendeu? Então, é por intermédio dele, junto ao secretário, que senão estaria com o Feravante interditado. Rogério, só para o telespectador entender, e a gente tem que esclarecer. Com a desclassificação do Raízes, entidade que até então respondia pelo esporte, acho que ainda está em curso, já está afastada totalmente, assumiria o Estrela como segunda classificada, ou a ideia de um novo chamamento, com uma nova fórmula aí, como é que está essa questão? Assim, pelo entendimento do jurídico, o advogado lá, o Raízes está desclassificado. Certo. O Raízes, ele pode estar recorrendo, você pode estar recorrendo lá em cima, vai estar com documentos provados, como diz a decisão do juiz lá, que ele não provou as dívidas que ele possui em 7 prefeituras, no Tribunal de Contas, então o que acontece? O juiz tem que dar decisão. A decisão é desclassificar e chamar o Estrela. Certo. Então, o que o Estrela está fazendo? O Estrela está aguardando com o seu jurídico, a prefeitura junto com o Raízes entraram com pedido de embargo, foram todos negados. Aí eles recorreram agora para o TJ, né? Mas devido à situação também de não comprovação... Mas isso aí tem um prazo de validade, né? Porque o Raízes ficaria com a gestão até agora... até maio, né? Abril, então, né? Maio, mas assim, por
por questão de moralidade, por questão de mostrar à cidade que nós temos entidades sérias na cidade de esporte, que qualquer um aqui pode gerir a modalidade, estamos provando que é uma entidade que está aqui, então. O ano inteiro. E assim, outra coisa, e o trâmite no Tribunal de Contas também continua rolando lá, entendeu? Porque. Tá fora. Nem quero falar mal, produção. Vamos riscar raízes aqui, ó. Daí, porque. Risca raízes. Vou falar o quê? Vou falar de quem? Séria. Ulisses. Oi, fala, Mara. Só dar um fechamento nesse negócio do chamamento. Agradeço o Rogério por todo o empenho. Porque se ele não tivesse isso, a gente estaria passando sufoco até agora. Até hoje. Mas assim, no meu entendimento, e pelo que a gente ouve, se eu estiver falando mentira, você me corta. O Rogério vai abrir mão desse, por isso que já fizeram um chamamento. Sim. Né? Tá. Já está em curso isso. Isso. Por isso que já fizeram esse outro chamamento. O Raízes vai prestar conta disso, vai saldar todas as dívidas e até o final do ano a prefeitura pode cancelar o chamamento. Tá. Com a anuência dele. Segundo colocado. Isso. Por isso que já fizeram outro chamamento. Entendi. Né? Então, assim, devemos muito. Ajudar, né? Isso, devemos muito tudo isso, né, a esse cara aqui. Mas sabe que, Mara, conversando com o secretário, o Tassinho está aqui, estava junto comigo, a ideia dele é pulverizar, não deixar para uma entidade essa carga toda de responder por todo o esporte de competição. Para isso são aqui 5, 6 entidades que se colocam à disposição. Né? Ulisses. Que fica fácil para todo mundo. 3 modalidades ou 4. Né? O secretário nos falou de 3 modalidades. Isso. Ulisses, só uma coisa. Quando mudou a administração, primeira coisa lá, o Adriano e o William já me chamaram para conversamos lá. Realmente, Camara falou o seguinte: o objetivo aqui era mostrar que não era o Raiz, aqui tem entidade séria. Como eu falei, a gente conversou anteriormente, tinha que ser pulverizado tudo. Mesmo a gente ganhando isso, a gente vai abrir mão por causa da situação do outro chamamento que a Secretaria está respeitando as entidades da cidade. Entendeu? Se eu fosse presidente de um clube que tivesse feito uma entidade, seja qualquer uma dessas, com certeza, deixa só 3 para mim, que a carga de trabalho, a responsabilidade, gente, é muito grande. Né? Porque você fala de uma modalidade, 2 ou 3, uma já é complicada, imagina 3. Imagina 12, 13. Né? De você ter que prestar contas, né? e fazer gestão do dia a dia. É treino, é quadra, é material, é jogos, são as diferentes competições das diferentes categorias. Mas estão dividindo, acho que fica legal para todo mundo. Mas a ideia de todo mundo era vir uma pegar tudo sozinha, a gente encher o saco da Vilma. Deus me livre, não, senhor. Já é difícil uma, imagina todas. Deus me livre. Está quietinha ali, só ouvindo, né? E olha, eu espero que vocês consigam, né? A contribuição que vocês têm dado para o esporte local é muito grande, né? A gente sabe do empenho de vocês. Estamos perdendo atletas de ponta, né? A gente tem recebido aí alguns atletas que estão indo embora por essas questões de estrutura. Tomara que vocês consigam dar a volta por cima. Uma geração nova, viu, Cristianinha? Vejo você aí, né? Uma profissional que está chegando agora, mas com uma história importante e criou um clube novo aí para a cidade, né? A gente sabe da dificuldade que é. Tomara que dê tudo certo, viu? De verdade. Sim. A gente está batalhando para isso, né? Para se estabelecer, se firmar na cidade. E desde o início, Guarulhos, eu falo que é a minha cidade do coração, né? Sim. Que nem eu vim lá do Maranhão, uma coisa, eu falo, o hino lá da minha cidade de Timor eu não tenho decorado. O hino de Guarulhos está aqui dentro. Pois é. Qualquer lugar que eu tiver, Guarulhos está comigo. Sim. Sabe? Tanto que eu amo essa cidade. Sim. Então, quando pensei, vamos fazer coisas grandes pelo esporte. Legal. Vamos trabalhar pelo esporte de Guarulhos. Sim. A gente começou através da modalidade que eu sempre pratiquei, né, desde de criança, e desenvolvi outras também, a ginástica, o futsal, porque eu quero ver a cidade mesmo crescer, porque eu tenho noção da história, da potência que é a cidade de Guarulhos no esporte, e o amor que a gente tem pelas modalidades. Eu não falo só pelo atletismo, não, amor pelo esporte. Vocês já fecharam o calendário esse ano ou ainda tem alguma? Vamos fechar agora, né? A última competição é agora dia 11, que é o brasileiro de cross, né? De cross country. E daí vai ter a corrida de Guarulhos também, né? Que em comemoração ao aniversário de Guarulhos vai ser domingo também. A gente tem alguns atletas que vão correr. E aí a gente vai fazer o fechamento nessas provas. Legal. Quer acrescentar mais alguma coisa de tudo aquilo que nós debatemos aqui? O microfone é seu, fica à vontade. Sim, quero parabenizar, sim, a equipe da Secretaria de Esporte por ter aberto esse espaço, ter feito esse chamamento, né?
E aberto espaço para que a nossa comunidade do esporte, as nossas entidades da cidade, elas venham, sim, ter lugar dentro da secretaria. Porque todos os atletas, eles estão aí. Eles querem estar em preta da cidade, eles querem estar competindo para a cidade. Então, os valores começam por aí, né? A gente tem que ter os representantes, as pessoas, quem estão aqui, as entidades, de frente. Sim. Porque, afinal de contas, quem vai estar ali na hora de resolver todos os problemas, na hora de levar os atletas, na hora de levantar a taça, chamar o nome da cidade, somos nós. Sim, né? Então, eu agradeço, né? Parabenizo também por eles terem aberto essa oportunidade. E vamos pensar naquilo que a gente realmente necessita, né? Porque a gente sabe, como eles já enfatizaram aqui, que o que está vindo está melhorando, melhorou, chamou, ok. Mas ainda assim a gente precisa fazer muita coisa, principalmente, né, as nossas praças esportivas também, né, que não estão aí numa situação muito boa, né. Se a gente for visitando aí os locais, a gente vai ver que tem muito a fazer. E essas parcerias, a Secretaria de Esporte, junto com as outras secretarias, precisa ter uma conversa, sim, precisa alinhar trabalhos para que as coisas aconteçam. Secretaria de Obras, Secretaria de Educação. E a gente tem os CELs aí, que tem muito CEL bom, que tem que ter atividades esportivas, tem que ter projetos para a comunidade e abrir espaço também para que a gente possa utilizar. Sim. Porque o esporte está por toda a cidade, então a gente tem que fazer. Seria a salvação do esporte de Guarulhos, né? Mas, infelizmente, os projetos não contemplam, né? Piscina que não tinha medida adequada, quadra que não tinha medida oficial, e ficamos só na saudade, né, gente? Com algumas exceções. O INPRO, para fechar com você, Willer. Ulisses, eu queria são 2 pontos importantes. Primeiro ponto, assim, não adianta as entidades ou as modalidades se unirem para trocar um secretário, para pedir que o secretário fosse trocado ou coisa assim, ou a gente fala de união de modalidades na teoria, mas essa união tem que existir na prática. Sim. E ela ainda não existe. Tá? Na prática ela ainda não existe. Ainda existe modalidade que quer derrubar outra modalidade. Existe ainda modalidade que tem um pouco mais de egoísmo, existe modalidade, enfim, que não se preocupa com outra, assim. Na teoria é muito legal a gente se unir. Mas isso tem que ter na prática. Sim, lógico. Nós somos uma cidade que, infelizmente, não cuidou dos seus próprios, não cuidou das suas praças esportivas. Nós somos uma cidade que tem aí 2, 3 ginásios em péssimas condições, mas ainda que a gente consegue utilizar. Que se a gente for ver mesmo, ela não atende às necessidades das modalidades. Sim. E se a gente realmente não se unir e uma modalidade não tentar ajudar a outra, a gente não consegue andar. Então, a gente conseguiu dar o primeiro passo com a queda desse chamamento raiz, um novo chamamento, mas ainda vai continuar com as dificuldades que são as dificuldades da cidade. Falta de praças esportivas, falta de ginásio, enfim. Então, a gente precisa muito. Se uma entidade ficar concorrendo com a outra, falando eu tenho mais título, eu tenho mais isso, a gente vai ficar patinando e não vai andar. Então, na prática, esse apoio, uma modalidade tem que ajudar a outra. Primeiro ponto. Um outro ponto é em relação ao governo mesmo, o governo municipal. A INPRO já vem há 2, 3 anos tentando construir um ginásio próprio. Os empresários, diretores da INPRO já se propuseram entrar com valor, buscar um valor para construir um ginásio. Um ginásio hoje você constrói em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. A diretoria da INPRO já se propôs a arrumar esse dinheiro, atrás desse dinheiro, mas a gente está batendo, está esbarrando em coisa burocrática, e a gente vê um terreno, aí a prefeitura não aprova, enfim. A gente precisa muito desse apoio para a gente conseguir construir ginásio na cidade. Sim. E aí essa é a grande questão, é a entidade junto com o governo, com o poder público, na construção desse ginásio. Maramunhato. Ulisses, eu não sei nem o que te falar agora, mas eu vou fazer um apelo às autoridades, sim, aos nossos vereadores, para que olhe com carinho para o nosso esporte, sabe? Nos ajude a ajudar, porque a gente tira o esporte, é uma prevenção. A gente tira crianças da rua. A gente deixa essas crianças longe das drogas, que é o mal do século. O esporte, ele engrandece. Ele enobrece um ser humano. Feliz a nação que tem, né?
proporciona isso para os seus habitantes, para as suas crianças, né? Eu estou toda arrepiada falando com você. Você sabe como eu sou pelo esporte. Sim. Não é pelo meu handebol, é qualquer esporte. Sim. É qualquer esporte. Sim. Então, assim, que as autoridades olhem com carinho. Um real que você põe no esporte, você economiza 10 na saúde. Sim. Entendeu? Esse é meu apelo. Porque os profissionais aqui de Guarulhos, não é brinquedo, não. Sim. São profissionais nota 1000. Estamos em defasagem. Sim. A prefeitura não pode contratar? Bota essa responsabilidade para as entidades. Nada mais. Né? Antigamente se fazia concurso público para um profissional. Aí pega aqueles nerds que saem em primeiro lugar para dar aula de basquete, dar aula de futsal. O que vai dar o quê? Sim. Não tem vivência nenhuma. Nenhuma. Eu defendo essa questão, essa abordagem da Mara é interessante. Permitir que as entidades contratem mão de obra. Porque por mês. Sabe? Tira a responsabilidade da prefeitura, sim, joga para as entidades e o trabalho sempre vai continuar. A secretaria sempre vai estar à frente. Até da questão do vínculo empregatício com a administração pública. Exatamente. O vínculo fica com a entidade. Legal. Sabe? Colocar um dinheirinho a mais, mas para isso tem que ter cofre, para isso tem que ter orçamento. Você entendeu? Entendi. Então fica aqui, ó. Aos meus amigos vereadores. Agora, autoridade, nós temos um deputado federal, 2 estaduais, 34 vereadores, prefeito. Gente, tem autoridade aí. E a gente não vê ninguém falando nas questões de esporte. Na época da eleição, é a propaganda que conseguiu. Eu não vejo de concreto. O William falou das praças esportivas aí, a Cristiane falou. O que nós temos de estrutura esportiva, de próprio municipal, é dos anos 70, 80, gente. Não se fez mais nada. Dá vergonha, Ulisses. Nosso cartão de visita da Cantomeuzão, uma obra assinada pelo arquiteto Rui Otaki, está lá, Cracolândia, gente. Cracolândia, essa é a nossa estrutura. E quando você falou do valor de uma construção de um ginásio, Guarulhos não precisa de nada faraônico, gente. Precisamos de mais pequenas praças esportivas, exatamente, com medidas oficiais, espalhadas aí. É o que a gente fala aqui no programa há 20 anos, a descentralização do esporte. Ulisses. Então não há nada faraônico de... Praia Grande. Aqui, um projeto lá do Fioravante, a Arena Fioravante. Quanto que era? 300 milhões? Quem que ia usar isso? O último a usar o Fioravante, caso fosse uma arena, seria o esporte. Porque quem injetou dinheiro ia querer tirar esse dinheiro. Com show, com congresso, com sei lá o quê, com grandes eventos. Quem menos ia usar o Fioravante, caso virasse uma arena, seria o esporte. Bem observado pelo William. Pequenas praças aí de 1,5 milhão, 2 milhões, para poder ter uma estrutura esportiva adequada. Praia Grande, que eu fui lá recentemente, tem 11 ginásios, Ulisses. E não é ginásio... É ginazinho bonitinho, medida oficial. Sabe? Não custa. Sabe? Eu penso assim, é uma boa vontade, né? Tá certo. É uma boa vontade. Obrigada a todos. Rogério. Bom, primeiramente, eu faço as palavras dele, não vou encurtar aqui da praça. E assim, quero, nesse longo do ano que a gente aparecemos aqui, agradecer ao pessoal do esporte da cidade, todo mundo que apoiou. E vou agradecer também a imprensa importante, você que começou primeiro, trazendo uma camisa que ela é comemorativa ao último grande evento do Tomeuzão, que é a Taça Brasil de 2012, quando foi um vice-campeão, e comemoramos 10 anos aqui. Então lançamos uma camisa, até um desafio, que olhe mais para o Tomeu, que aquele ginásio é um ginásio importante, ele tem muita história para o esporte, revelou muita gente, entendeu? Então, eu vou entregar a camisa aqui, Ulisses. Isso aqui representa... Prepara a câmera para mim aqui, deixa eu mostrar. Isso aqui representa a comemorativo, tá? E a luta tudo aí, tá bom, Ulisses? Opa. Isso aqui para agradecer vocês, gente, tudo, legal. Tá? Parabéns, né, gente? É isso aí, ó. Estrela Guarulhos. Aí, olha. Aqui. A cidade que faz história aqui. Né? Isso é uma... Obrigado, Rogério. É uma homenagem a toda... Isso é uma homenagem a toda a imprensa que ajudou na questão tudo, tá? E a gente faz até um apelo para o prefeito. O prefeito a gente encontramos tudo, a gente agradeceu lá a situação que ele defendeu o Fioravante para ter os jogos. Só que, prefeito,
A gente pedimos, mais uma vez, como eu fui na Câmara e peço, olhe por mais pelo esporte, pela gente incentivo todo. Se você gosta de esporte, tudo, como todo mundo gosta, e a gente precisa de você, porque você chegando junto aqui, o esporte, ele alavanca, e você é uma autoridade que a gente conta com a tua ajuda. E com os vereadores também da cidade, com os nossos deputados aqui, entendeu? Porque todo mundo me ligou para falar de esporte, mas eu disse, eu defendo o esporte da cidade, estou à disposição para ajudar no que for necessário. Também as entidades que estão participando do chamamento também, estou à disposição, a gente vai ajudar o Nelsinho lá, dar uma força para ele como fazer, então estamos à disposição, porque aqui a gente quer o esporte crescendo da cidade, todo mundo crescendo, a gente tem força junto, tá bom? Obrigado. Bom, agradecer como sempre, né, a oportunidade que você nos dá de estar aqui falando sempre do esporte, que é a vida de todo mundo aqui. Mas eu concordo muito com o que a Mara falou, a gente precisa muito desse apoio, de verdade, não só falar. Porque falar que vai fazer, todo mundo precisa, a União realmente precisa. É uma guerra porque nós não temos os locais adequados para a gente poder fazer, a gente tenta ajudar um pouco o outro, mas é realmente difícil, não tem as medidas necessárias para tudo. Então, a gente tentou, eu tenho certeza que o handebol, o futsal tentaram se ajudar no Feiravante, eu lá no João do Pulo, tentei fazer o melhor que eu pude, com o apoio dos meus pais e ajudando, dando um horário também para o voleibol, poder estar fazendo lá. Então, eu acho que realmente a gente está tentando se unir, eu acho que isso é muito importante. A outra coisa que eu acho que é fundamental também a gente falar aqui é agradecer muito a você, tudo que aconteceu, a gente tem que agradecer a você, Ulisses, sim. Agradeço o carinho. Porque você sempre esteve avante no esporte, eu estou em Guarulhos hoje por sua causa. Então, acho que a gente tem que agradecer, sim. Você nos ajudou muito, divulgando, falando, demonstrando a necessidade. Mas acabou de falar, né? Está na veia, gente. Eu tenho... Aposentei, mas vim para o outro lado aqui, não, preciso continuar aí. Né? A gente encontra uma forma de colaborar. Então, mas a gente agradece, sim, o apoio de vocês, com o governo. Né? Com tudo, para eles poderem nos ouvir, foi muito importante tudo isso. E finalizando, né, em tudo que a gente precisa, é que esse chamamento venha a mudar, que a gente consiga trabalhar, como a Mara falou. A gente tem muito profissional que precisa, a prefeitura não contrata, mas a gente pode fazer por outros intermédios, mas a gente precisa do apoio financeiro. O que a gente ganha, recebe no chamamento, é realmente muito pouco, não dá para fazer tudo o que realmente é necessário, mas a gente precisa, de qualquer forma, do mínimo que for, mas a gente gostaria que o nosso prefeito, que diz que gosta tanto do esporte, ele conhece, sabe o nosso trabalho, poder nos apoiar nisso, os vereadores, os deputados que estão aí, porque, como você falou, não é só na época de eleição. Então, a gente tem que cobrar agora, pessoal, para que vocês possam nos ajudar. É lá na voz, na câmera, como a Mara falou, para que todo mundo possa ter essa ajuda. Quando eu falo de esporte, eu sei que todo mundo fala a Vilma do basquete, mas não, eu fui do atletismo, eu fui do handebol, eu fui do xadrez, então eu respeito todas as modalidades. E a gente está aberto aqui para ajudar todos. É um trabalho que deu tão certo, essa questão do chamamento aí, né? A Vilma não tem vínculo empregatício com a administração, e hoje, quando se fala de basquetebol, não dá para falar da modalidade sem ter a Pagebasque como referência. Passa o microfone para o meu amigo professor, que ele veio para representar a Zufan aí, depois chegou a Cristiane, né? Só para você dar uma palavrinha final também, professor, com todo respeito. Nós, mais uma vez, né, agradeço a todos, e eu falo que a Cristiane chegou no momento lá que o atletismo estava agonizando, assim, não tinha mais para onde correr. Nós pegamos, inclusive, acho que foi a última que o professor Rogério manteve era Funguaru, né? Sim, Funguaru. Então, aí depois a federação já falou para a gente, não pode mais. Sim. Não pode usar esse CNPJ. Foi aí que surgiu a ideia de criar um novo clube, da entidade, né? E foi rápido, esse processo foi rápido, né, professor? Até nós surpreendemos até com a rapidez, e tudo nasceu do projeto, né? Escola mais esporte sempre vai ser igual a 10 na vida. Então, ele é estudar, praticar o esporte, né? E vir para ser 10 na vida, porque daqueles ali, né? Na federação, entrei na federação, o presidente falou, nossa, vocês já nasceram entidade com um atleta olímpico, né? No dia que saiu nossa entidade na sexta, na quinta-feira, na sexta, convocada a seleção, já tinha a seleção que ia para a Olimpíada e tinha um atleta nosso, né? O Thiago Moura. O cara falou, vocês já nasceram. Mas isso aí é um acaso.
A maioria é criança na rua, que sai da escola, que tem no esporte, nessa oportunidade de um dia, esses dias que eles estavam na pista oficial, eu falei, meu Deus, que sem esse clube, como que eles conseguiriam? Tá bom? Então, muito obrigado por tudo mesmo, agradeço a todos vocês. Fala, Juliana, vem pra cá. Peça um microfone aí pro Juliana. Vem aqui do meu lado. Tudo bem, Ulisses? Quanto tempo? Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Só deixar um registro, viu, Ulisses, do quão fã eu sou desse pessoal. Sim, sei disso. Parabéns, né? E para mim é um motivo de muita alegria poder registrar o trabalho que todos vocês fazem. Saiu a tabela da Copa São Paulo. Vamos lá, Tassinho. Vamos lá, primeira mão, hein? Primeira mão. Então vamos lá, Ulisses. Olha só, 3 de janeiro, o clássico Guarulhos e Flamengo. Sim. Lembrando os jogos do Antônio Soares de Oliveira. Também no dia 3 de janeiro, Coritiba e São José. No dia 6 de janeiro, Flamengo e São José, à 1 da tarde. Às 3h15, Guarulhos e Coritiba. E fechando a primeira fase, esperamos com o Flamengo e Guarulhos já classificados, às 10h45 da manhã, São José e Guarulhos, fechando com o Flamengo e Curitiba. Flamengo classificado, com certeza. Se Deus quiser. Lembrando também, né? O evento que segue até o dia 25 de janeiro, né? A final, né? A grande final, é sempre comemorativa ao aniversário de São Paulo, não é isso? Isso mesmo. Legal. Bom, uma coisinha, rapidinho. No sábado, aqui no João do Pulo, vai ter 3 finais das nossas equipes de Guarulhos. Quem puder ir lá assistir, prestigiar, a gente conseguiu trazer as finais para cá, no João do Pulo. João do Pulo, tá. Vai ter a final do Sub-12 masculino, 14 masculino, 15 masculino e 18 masculino. Ó, leva lá você, papai e mamãe, leve as crianças lá, né? Porque vão ser contaminadas com o que vão ver lá, com certeza. Nada gratuito. Deixa eu fechar, gente. Bom, estou muito feliz de ter podido trazê-los aqui, deixar os seus afazeres importantes. A Mara tinha um compromisso sério, o William, a mesma coisa, a Cristiane chegou aqui correndo, a Vilma me ligou ontem, Ulisses, eu estou com compromisso, mas eu tenho que ir. Eu agradeço de coração, né, esse carinho que vocês têm pela gente, né, e falei, Tassinho, puxa vida, eu fico tão feliz porque não há, uma vez que eu ligue, que vocês não se coloquem à disposição de atender o nosso convite. Então, eu fecho com o prefeito, né, vamos fazer esse material chegar no governo, viu, Tassinho? Esse bate-papo aqui, a gente tem como fazer chegar, né? Mas o prefeito está aí, olha, né? São funcionários da administração, são pessoas que respiram o esporte, né? Que colocam as nossas crianças, né? Como verdadeiros cidadãos, porque não é só o cognitivo, é a parte física, é o que o esporte oferece, como disse a Mara, no processo educacional das nossas crianças, no aspecto social, de tirá-las do convívio, da marginalidade, das drogas, né? Para que a gente tenha um município saudável. E só vai ser saudável se a administração cumprir o seu papel, como nós mostramos aqui, né? Que está lá na Carta Magna, na nossa Constituição. Então, prefeito, olhe realmente com carinho, né? Estão terminando o ano, prefeito, vocês viram, eles que falaram, né? Já com um olhar positivo para as pequenas mudanças que aconteceram, né? Sabe por quê? Porque eles estão sendo ouvidos. Parabéns a você, secretário. Adriano Oliveira, é isso? Adriano Gonçalves. Gonçalves de Oliveira, é isso? Não, Gonçalves de Freitas. Gonçalves de Freitas. Secretário, Adriano Gonçalves de Freitas. Parabéns, né? Por ter esse olhar carinhoso aí, e o senhor está se mostrando inteligente. Lembra que a gente conversou lá? Falei, secretário, ouça os profissionais. Se o senhor continuar fazendo isso, o senhor não vai errar. Pode confiar no que eu estou falando. Parabéns ao Eduardo, que está lá na divisão, ao professor Rony, né? Tomara que tudo isso fique, Ulisses, sabe, um trabalho realmente de equipe, de mãos dadas, e que possamos ter realmente um esporte diferente, né? E quem sabe, né, com um orçamento melhor, né, e com os equipamentos que são necessários sendo construídos, né? O William falou aqui, não precisa pensar em nada de arena fioravante, projetos que a gente sabe que não vai acontecer, pequenas obras que contemplem a real necessidade. Oi, Mara. Deixa eu só acrescentar mais um agradecimento seu. O William também, o diretor lá também, que ele participou do processo também, junto lá também. Sim, William, né? O diretor também, um abraço para o diretor lá, do Departamento de Manutenção, né? O William. Fala, Mara. O William é uma pessoa que não aparece, sim, mas que ele trabalha em está nos bastidores, né? Está nos bastidores. Está nos apoiando bastante. Tá bom. Tassi já me sinalizou lá, estamos com o horário esgotado. Parabéns a todos. Para você que nos acompanha, obrigado pela audiência. E nós voltamos, né, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.